ok? Pois bem, nós estamos retomando o tema da responsabilidade civil do Estado, conforme já falamos nas aulas anteriores, e que pode ser definida como uma obrigação que incumbe ao poder público de reparar os danos causados a terceiros, por ações ou omissões de seus agentes no desempenho das funções estatais. No entanto, essa possibilidade de impor o dever de indenizar o Estado, ela nem sempre foi uma matéria uníssona, pacífica, nem na doutrina, nem na jurisprudência, tá? Porque ela adveio de uma noção da absoluta irresponsabilidade estatal, conforme nós vimos, né? E ela caminhou ou evoluiu no sentido para uma responsabilidade objetiva pelos entes estatais. No nosso direito nacional, a responsabilidade civil do Estado, ela surgiu, conforme vimos anteriormente, no Código Civil de 1916, o código anterior, ainda sob aquele manto da teoria da culpa, né, da culpa, no sentido amplo, que era a regra geral aplicável naquele tempo e que é a regra aplicável no âmbito das relações privadas. Já nas constituições de 1824 e 1891, só se atribuía a responsabilidade civil no âmbito estatal, no âmbito do Estado, aos empregados públicos, quando esses empregados agissem com abuso ou omissão. Essa era a noção da responsabilidade estatal. Na Constituição de 1934, a seguir, essa responsabilidade civil, ela foi elevada, né, mas ela também conserva a natureza subjetiva e um aspecto de solidariedade ou compartilhamento dessa responsabilidade com os funcionários públicos. É na Constituição de 46, e isso está no texto que eu remeti para vocês, como esse histórico, né, que essa responsabilidade civil objetiva do Estado, ela adotou a teoria hoje, né, enraigada na nossa Constituição, que adota a teoria do risco administrativo. Essa teoria do risco administrativo, ela persiste nas Constituições de 67 e 69, e na Constituição atual, ela está no dispositivo do artigo 37, um momentinho para permitir a entrada, no 37, parágrafo 6º da Constituição, e também no artigo 43 do Código Civil de 2002. Pois bem, essa teoria do risco administrativo, que foi adotada pelo direito brasileiro, ela colocou de lado a necessidade da prova da culpa, a necessidade da comprovação da culpa do agente, desde que, e esse é um pressuposto, é um requisito da responsabilidade civil objetiva do poder público, desde que possa ser vinculada essa responsabilidade a uma atividade estatal. Então, a culpa, se ela houver, ela só será relevante para a ação regressiva do Estado contra o causador do dano, que é uma nota prevista já no artigo 37, parágrafo 6º, na sua parte final. Nesse sentido, o ordenamento jurídico vigente não adota, e aqui é importante ressalvar, não adota a teoria do risco integral, tá? Que é aquela que coloca o Estado em uma posição de assunção de todas as responsabilidades, basta que haja o desempenho da função estatal. Nesse caso, não se pode pleitear ou impor ao poder público uma condição de segurador universal de todos os danos advindos da função estatal. Atualmente, essa responsabilidade do Estado, na nossa Constituição, é aquela responsabilidade denominada objetiva, que se baseia na teoria do risco administrativo, passando a ser exigível a relação de causalidade entre o dano e a atividade estatal. Então, o Estado
o poder público, na acepção mais ampla, vai responder tanto por a sua ação ou por a sua inação, tá? Mas a perquirição ou a necessidade de vislumbrar a ação culposa do agente não tem relevância no que diz respeito ao ajuizamento de uma ação de indenização em face da responsabilidade estatal. Ela vai ter relevância, a culpa, nos termos da Constituição, para eventual ação de regresso a ser promovida pelo poder público. E aqui, também recapitulando as aulas anteriores, para que a gente possa prosseguir, a gente vai ter que relembrar os requisitos da responsabilidade estatal, ou chamados pressupostos da responsabilidade civil, que são o dano, a ilicitude ou licitude da conduta, que, no caso da responsabilidade objetiva, admite a licitude, e a conduta e o nexo de causalidade. Então, na responsabilidade objetiva, a vítima fica dispensada de provar a culpa do agente, bastando provar, ou para que ela tenha o seu objetivo, né, basta que ela prove o dano e o nexo de causalidade, e é claro que essa ação tenha sido exarada ou tenha vindo do Estado, né? Então, a ilicitude da conduta, e isso nós falamos na aula anterior, que é um dos requisitos da responsabilidade civil subjetiva, ela não está no mesmo patamar no âmbito da responsabilidade civil do Estado, tal como está tratada na Constituição. Essa distinção entre atos lícitos e ilícitos, que é importante na esfera privada, não é a mesma coisa na esfera pública, onde tanto os atos lícitos como ilícitos podem ensejar a reparação de dano. Tá? Uma outra coisa que nós vamos ver também é que o dano, esse dano que pode ser material ou pode ser moral, nos termos da Constituição, ele deve se constituir uma anormalidade. O que significa? Não é um dano comum, um dano advindo de uma generalidade que possa plenamente ser suportado por todos sem nenhum incômodo maior, como é o caso, por exemplo, um dano normal, por exemplo, numa obra pública, é a poeira advinda da restauração de uma via pública. Então, esse dano não se trata de um dano anormal, mas é um dano normal, que, em regra, não enseja nenhum direito à indenização. O dano deve ser anormal, excedendo os incômodos que podem ser suportados na coletividade. E esse dano também deve ser injusto, ou seja, no sentido que a vítima, aquela que sofreu o dano, ela não pode estar obrigada a suportar esse prejuízo sozinha. Ou seja, a sociedade ela tem que compartilhar essa indenização, já que os ônus, né, da reparação são de toda a coletividade, é um encargo que é da coletividade. O nexo da causalidade, né, constitui um dos temas mais áridos nesse tema, nesse momento. Nós sabemos que, muitas vezes, nas ações judiciais, é necessário perquirir, né, investigar, ir a fundo na existência ou não do chamado nexo de causalidade, aplicando-se alguns argumentos teóricos, como, por exemplo, a teoria da condição sine qua non, que é aquela teoria que diz, se não ocorrido isso, não pode ter a responsabilidade sine qua non, né?
para então, analisada essa relação de causalidade, se chegar, então, à imputação da responsabilidade. Então, essa relação de causalidade entre o dano e a atividade desempenhada pelo Estado é indispensável, né, para a configuração desse dever de indenizar. Isto porque o nosso ordenamento jurídico, vamos repetir nesse momento, não adota a chamada teoria do risco integral, aquela que possibilitaria a imputação da responsabilidade do Estado sem fatores de exclusão, ou seja, sem causas excludentes da responsabilidade. E o nosso direito admite as causas excludentes, porque não adota a teoria do risco integral, e essas causas excludentes são o caso fortuito, um momentinho que alguém vai entrar, o caso fortuito, a força maior, o fato de terceiro e a culpa exclusiva da vítima, tá? Por exemplo, o fato de terceiro é uma causa que é preciso se distinguir das outras causas, né? É necessário que essa pessoa, para se apontar fato de terceiro como causa excludente da responsabilidade, que esse fato tenha sido praticado por alguém estranho às atividades estatais e que não está a serviço do poder público. Esse é o fato de terceiro. Por isso que muitas vezes, por exemplo, no exemplo dos assaltos a ônibus, um fato concreto, não se pode imputar ao poder público, ao concessionário do serviço público, aquela responsabilidade, porque esse é um fato de terceiro, salvo em hipóteses que poderão ser perseguidas nos autos, né, como é o caso de que se tratava de uma zona de perigo, enfim, alguns fatos que podem ser analisados num caso concreto. Mas a regra é que, em relação a fatos de terceiros, não emerge a responsabilidade estatal, ao contrário, afasta a responsabilidade estatal. E aqui eu chego no final dessa minha primeira fala, antecipando aos slides, para fazer a imersão na questão da ineficiência ou na ausência das medidas políticas, sociais, econômicas que se referem à disseminação da Covid, né, e os desdobramentos que isso tem ensejado e que podem, né, caso concreto, e feitas essas observações teóricas que fizemos até então, podem gerar o dever de reparar os danos causados àqueles que forem lesados ou à comunidade ou a uma coletividade que sofre em face da não adoção ou da ineficiência ou da adoção de políticas de aspectos, condutas derivadas dos agentes estatais que não coíbem ou que não contêm a disseminação da doença, né? Entretanto, e essa é uma noção, porque essa é uma análise que se fará em cada ação, né? Não é qualquer omissão do Estado que enseja a responsabilidade estatal. Já falamos que precisa ser anotada a questão do dano anormal, é questão de ser visualizada o dano extraordinário, aquele que não pode ser suportado por um indivíduo, né? Essas ações reparatórias ou indenizatórias, possivelmente intentadas contra os poderes públicos, numa ocasião como esta tão trágica, elas devem apontar, então, a responsabilidade estatal, a omissão qualificada, que é uma omissão específica, ou seja, aquela que, além de decorrer de um dever legal, ela foi a causa direta e imediata de um dano.
Então, seria essa primeira abordagem para que a gente entre, então, no nosso tema dos slides que eu passo a apresentar aqui para vocês nesse momento. Queria saber se continua na tela o nosso slide. Continua, né? Eu vou olhar aqui um pouquinho para o lado, porque os slides vão estar aqui numa tela do lado, então, mas eu estou aqui na tela de vocês. Então, nós vamos, a partir da apresentação dessas noções teóricas também, dos fundamentos constitucionais, das teorias, da apresentação da teoria vigente no nosso ordenamento jurídico, falar da possibilidade da existência da responsabilidade estatal pelos atos legislativos, as leis, e também em relação à atitude, às ações ou os atos emanados do Poder Judiciário e se eles têm se eles podem ser imputados ao Estado. Em regra, os atos legislativos não podem ser objeto de imputação da responsabilidade estatal, salvo se ocorrerem algumas hipóteses que nós elencamos, que é a inconstitucionalidade das leis, né, que podem acarretar, então, a responsabilidade estatal, sobremaneira, pelas razões elencadas nesses slides, que é o poder legislativo, ele é soberano. As normas, em geral, as normas emanadas do processo normal de formação das leis, elas são abstratas, elas são gerais. E não se pode responsabilizar, em princípio, em regra, o Estado por atos dos parlamentares. Em regra, nós não estamos falando em condições peculiares. Com relação à lei constitucional, esta sim, esta vai permitir a possibilidade da imputação à responsabilidade civil do Estado. O ato legislativo, porém, inconstitucional, deve produzir danos ao particular para que se possa perseguir a responsabilidade estatal. Não é a lei em tese, mas a lei que pode gerar efeitos concretos. Uma outra possibilidade de imputação ao Estado, em face do ato legislativo, é o dever de existir a declaração de inconstitucionalidade dessa lei, ou via o controle concentrado, ou via o controle difuso, que é aquele que se faz por meio de qualquer ação em qualquer juiz, né, em qualquer grau de jurisdição, no processo normal de ajuizamento das ações judiciais. Com relação aos atos judiciais, em regra também, em princípio, eles não geram a possibilidade da responsabilidade civil estatal. Isto porque o Poder Judiciário também tem uma autonomia, tem funções e há um arcabouço de medidas processuais recursais que são plenamente utilizáveis no desenvolvimento dos processos, né? Há a noção de que os magistrados agem com independência nas suas decisões, porque se não agissem com independência funcional, seriam, digamos assim, coibidos de exercer a sua plena função. O juiz não é considerado, na sua essência, um servidor público, mas ele é considerado um agente público, mas não está enquadrado nas normas estatutárias pertinentes aos servidores públicos em geral, então não sofre
as penalidades ou ele não está submetido aos direitos e obrigações a que estão submetidos os servidores que são profissionalizados na administração pública, mas tem são outras normas que regem, no caso das leis que organizam a magistratura, né? E que a indenização ofenderia, se ela fosse possível, no campo dos atos judiciais, ofenderia o princípio da imutabilidade da coisa julgada, ou seja, esses são argumentos teóricos, doutrinários, para não imputar a responsabilidade aos atos judiciais. Mas há exceções, né? Há exceções legais, e a primeira delas é uma exceção constitucional, que é o erro judiciário. Então, o erro judiciário, tal como previsto no artigo 5º, inciso 75 da Constituição, é aquele que diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Essa é uma expressa disposição em relação à possibilidade da indenização pelo Estado. Aqui é uma responsabilidade civil, né, do Estado, explicitamente apontada na Constituição, com relação ao chamado erro judiciário. Para alguns doutrinadores, esse artigo se direciona unicamente ao campo do direito penal, mas outros acham ou adotam uma concepção ampliativa desse dispositivo, no sentido de que ele alcançaria também aqueles que sofrem pela demora no processo, que sofrem com a ofensa ou violação ao chamado princípio da duração razoável do processo, que também é um direito fundamental consagrado na Constituição. Há também a previsão no artigo 143 do Código de Processo Civil em relação à possibilidade da responsabilidade civil do magistrado quando pratica atos de forma dolosa, né? Ou seja, mas essa situação, ela se restringe ao âmbito da culpa individual ou pessoal do magistrado, não se imputando ao Estado, no âmbito do que está contido no artigo 143, a responsabilidade é do juiz. Tá? Eventualmente, evidentemente, a parte pode pleitear a responsabilidade estatal em face da inobservância ou da ineficiência da condução de um processo pelo representante do Estado. Os argumentos são ponderáveis e são passíveis de serem manejados no curso da ação. O artigo 143 do CPC, ele dispõe: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, 1, no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; 2, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Como já vimos, essa é uma responsabilidade, voltando, é uma responsabilidade pessoal do juiz, que não exclui certamente a possibilidade da parte pleitear uma indenização do Estado em face de um prejuízo considerável, anormal, né, anômalo, extraordinário, em face da demora, por exemplo, no resultado de uma ação. Com relação à denunciação da lide, o que é a denunciação da lide? A denunciação da lide é a possibilidade
de que a ação judicial intentada contra o poder público possa também ser dirigida no polo passivo ao agente público, ao servidor faltoso. Essa é uma possibilidade que é polêmica na doutrina e na jurisprudência. Há correntes que não admitem essa possibilidade, ou seja, há correntes que sustentam que a Constituição não previu a inclusão do agente público no polo passivo da ação, salvo quando em outra ação, que é a chamada ação regressiva, a administração pode mover essa ação contra o agente público. A segunda corrente admite como uma faculdade da parte incluir no polo passivo também o agente faltoso. Quando o artigo 125 do CPC dispõe, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, e no inciso 2º dispõe, aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. De qualquer sorte, o próprio Código de Processo Civil, no parágrafo 1º, ele já dispõe que se a denunciação for indeferida, ou não for promovida, ou não for permitida, mesmo assim, o direito de regresso poderá ser exercitável, né, em uma ação autônoma, porque ele é possível. Para a terceira corrente, há aqueles que acham que é obrigatória a inclusão do servidor também na ação, tendo em vista que, por um princípio de economicidade processual, já se julgaria na mesma ação a responsabilidade estatal e, por conseguinte, a regressividade do direito da administração em pleitear o ressarcimento aos cofres públicos, ok? Ok? Pois bem, voltando aqui um pouquinho, tá? O ressarcimento aos cofres públicos. Eu não sei porque eu coloquei, acho que esse slide está um pouquinho fora de ordem, mas vamos lá. Eu coloquei algumas jurisprudências, desculpem, relacionadas a esses temas, apontando quais são os processos onde estão localizadas, e 3 que concluíram dessa forma. A primeira é objetiva a responsabilidade civil do Estado pelas lesões sofridas por vítima baleada em razão de tiroteio ocorrido entre policiais e assaltantes. Uma outra, o Estado possui responsabilidade objetiva nos casos de morte de custodiado em unidade prisional. Outra, nas ações de responsabilidade civil do Estado, é desnecessária a denunciação da lide ao suposto agente público causador do ato lesivo. Ou seja, vocês veem que mesmo no âmbito das cortes superiores, no caso, o STJ, julgando recurso especial em todos os 3 processos aqui, nós vemos que há, então, a consagração da responsabilidade objetiva do Estado. E quanto à responsabilidade do Estado pela violação ao princípio da duração razoável do processo, que nós nos reportamos. A duração razoável do processo é um princípio que já está incluído no rol dos direitos fundamentais, como nós lemos aí o artigo 5º, inciso 78, que a gente pode fazer a leitura aqui. 78. Esse dispositivo ele foi incluído na Constituição
pela emenda que denominada de Reforma do Poder Judiciário, a emenda constitucional 45 de 2004, que dispôs: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, incluído pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, a duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Duração razoável e celeridade são as duas palavras centrais desse direito fundamental aqui. E o Estado se responsabilizaria? É responsável? Sim, evidentemente, causando um dano anormal, causando danos advindos da ação estatal, em que se configure que um erro grosseiro afetou profundamente a conclusão daquele processo, evidentemente que essa hipótese poderia se enquadrar no artigo 37, parágrafo 6º, que é o fundamento da responsabilidade objetiva do poder público. E quais são as características desse dano, da reparação do dano, desse dano que se quer reparar? O dano deve ser certo, não eventual, ou seja, não condicional, ele deve já ter ocorrido naquele momento do ajuizamento da ação. Esse dano, ele deve ser específico, não geral, no sentido de que deve ser apontado, individualizado, ainda que coletivamente, mas ele deve ser apontado, né? Ele deve ser anormal, no sentido de que ele deve ser insuportável, né? É como nós falamos, eu sempre gosto de dizer esse exemplo da poeira, porque é um dano, digamos, suportável, pelo menos do ponto de vista sem outras repercussões. Mas uma obra pública que ocasiona poeiras nas ruas não é um dano insuportável à coletividade. Faz parte de uma suportabilidade em face da execução de um serviço público. Por exemplo, fechamento de ruas para os serviços públicos, para a consecução de serviços públicos, não é um dano insuportável para a coletividade, não é um dano considerado anormal, né? O dano referente a uma situação protegida pelo direito, ou seja, deve haver a proteção jurídica, e esse dano deve ser economicamente apreciável, ou seja, deve ter uma avaliação econômica desse dano para efeito do pleito indenizatório, porque é uma ação que visa a indenização, ok? Então, essas são características do chamado dano reparável. E a ação de indenização? O que deve conter? Essa ação que segue um rito ordinário, né? É uma ação de reparação de dano que segue o rito ordinário, não há rito especial em relação à ação de reparação de dano. Ela deve apontar o que a vítima perdeu, né? Ou seja, aquele dano emergente. Ela deve apontar o que a vítima deixou de ganhar, apontando ou elencando os chamados lucros cessantes, aquilo que ela poderia oferir do seu negócio, por exemplo, com relação ao acidente com o veículo, né? Se imaginem alguém que utiliza aquele veículo não só na esfera individual ou privada, mas utiliza como um meio de obtenção de renda, né? É um taxista, ou é um Uber, ou aquele que tem como que no seu veículo, aquele veículo serve para a produção de renda. Ora, nesse caso, não se vai apontar apenas o dano emergente, aquilo que perdeu, se acaso o veículo foi
danificado, né? Mas também os lucros cessantes, aquilo que ele deixou de ganhar porque deixou de utilizar aquele bem. O que a vítima despendeu para fazer, para consertar o patrimônio, para se curar, as despesas hospitalares, as despesas relacionadas a tudo que foi empreendido para minorar aquele dano, e mais, evidentemente, deve-se quantificar a correção monetária e os juros de mora, acaso existentes, pela demora no pagamento, que já deve ser objeto de pleito na ação. Essa ação judicial, então, ela deve conter os requisitos do artigo 319 do CPC, que vocês já estão acostumados a utilizar, certamente, né? O que deve conter a qualificação das partes, o pedido, o encaminhamento ao juiz competente, etc., etc., o valor da causa, deve elencar todos aqueles requisitos, tá? E não poderá ser processada diretamente pelo particular lesado contra o servidor estatal, ou seja, o particular lesado, aquele que sofreu o dano, ele não pode ajuizar a ação de indenização diretamente contra o servidor público ou agente estatal. Ele deve, porque essa ação não, a não ser que haja alguma coisa de ordem pessoal, mas não, para efeito da indenização estatal, a ação deve ser endereçada ao poder público e não diretamente ao servidor ou agente estatal. Essa posição é uníssona na jurisprudência, tal qual se vê aí na decisão do STF em grau de recurso extraordinário. Tá? Adiante. E o prazo prescricional para o ajuizamento dessa ação indenizatória. A posição do STJ é de que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações indenizatórias contra os poderes públicos deve ser aquele mesmo prazo previsto para todas as ações indenizatórias contra os poderes públicos prevista no decreto-lei, não é decreto-lei, é decreto, no decreto 20.910 de 32, que consagra a regra da prescrição quinquenal das ações contra os poderes públicos. Por que nós fazemos menção aí a um realce a essa posição do STJ? É porque há uma regra no Código Civil que expressamente diz que as ações indenizatórias, ações de reparação de dano, devem ser feitas, devem ser propostas no prazo de 3 anos. Só que foi necessário, então, a análise do Superior Tribunal de Justiça, né, para interpretar esse artigo, dizendo que não é a mesma interpretação em relação aos poderes públicos, já que prevalece, no caso, em face de uma lei especial, que é o decreto 20.910, prevalece a prescrição quinquenal, que é a prescrição contra que rege as ações indenizatórias contra as pessoas de direito público. E aí difere da ação do tempo prescricional nas ações de reparação no âmbito privado, ok? Pois bem, o decreto 20.910 de 32 dispõe no artigo 1º as dívidas passivas da União, Estados, Distrito Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a natureza, qualquer tipo de ação, prescreve em 5 anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Essa é a chamada prescrição quinquenal das ações contra a fazenda pública ou poder público. E o direito de regresso? Finalmente, já estamos vendo aquela forma de o poder público se
ressarcir, não é? Vejam, aqui eu queria chamar a atenção de vocês para uma diferença entre a indenização e o ressarcimento. Podem parecer coisas idênticas, mas elas têm alguma conotação, alguma diferenciação, né, sutil. A indenização é aquela que se utiliza para efeito da proposição da ação contra os poderes públicos, né, serviço público. O ressarcimento, ele tem a ver com essa ação regressiva. É a possibilidade da devolução. Vejam, quando vocês escutarem a palavra ressarcimento, foi obrigado a pagar, e aí ele vai ser ressarcido, ok? O ressarcimento seria um equivalente à devolução, ok? A devolução, ou seja, o poder público foi condenado a pagar, mas agora ele vai se ressarcir. E ele vai se ressarcir como? Ou melhor dizendo, ele vai ressarcir os cofres públicos daquilo que foi obrigado a pagar, a indenizar. O ressarcimento, então, ele advém justamente da ação regressiva. Essa medida judicial, ela também obedece a um rito processual ordinário, tá? Ela ação regressiva, ela é diretamente ajuizada contra o agente causador do dano ou os herdeiros e sucessores, porque vocês sabem que o patrimônio também a obrigação segue o patrimônio, né? naquilo que for o limite da herança, e é óbvio que o direito regressivo pode ser conseguido administrativamente também, se o servidor é servidor, permanece na administração, o ressarcimento pode ser feito no âmbito interno, mas se não ocorrer isso, a administração pode mover a ação judicial. Nada impede a responsabilização administrativa e também penal desse agente público, independentemente da responsabilização civil, que é a responsabilidade ao pagamento ou ao chamado ressarcimento, ok? E aqui tem uma peculiaridade que eu queria dar um realce a vocês, mas que a gente não vai aprofundar, é que no parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição, nós vamos encontrar uma previsão, eu quero que vocês procurem esse artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, minuto. Parágrafo 5º, tá? Que dispõe: a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, vírgula, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ora, quando a Constituição trata aqui dessa ressalva, aqui a jurisprudência hoje entende que as ações de ressarcimento são imprescritíveis, tá? No sentido, a prescrição vai ser disciplinada pelas várias leis, né? Pelo Código Civil, pelas leis especiais, pelo Decreto-Lei 20.912, no sentido da administração pública, mas que no que diz respeito ao ressarcimento,
a Constituição diz que essas ações serão imprescritíveis. Há já decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo que as ações de ressarcimento devem ser sofrem prescrição, mas que, por exemplo, as ações de ressarcimento relacionadas aos atos de improbidade administrativa, essas ações de improbidade são imprescritíveis, porque são apontadas como grave violação ao direito, a violação ao patrimônio público. Ok? Pois bem, vamos adiante aqui, então. Quais são os requisitos dessa ação regressiva contra o agente público? Que haja o trânsito em julgado da sentença que condenou a administração pública. Então, o trânsito em julgado é necessário para efeito de se fazer o efeito com relação ao agente. Segundo, que a condenação, que a administração pública tenha sido condenada ao pagamento. Terceiro, que tenha havido efetivo pagamento da indenização pela administração. Ou seja, já tenha sido afixado o quantum indenizatório para efeito do ressarcimento. Então, esses são requisitos da ação regressiva. E é claro, se nós formos agora, finalizando aqui, eu acho que ainda tem um slide, ou já está no último. Já é o último slide nosso aqui, são 15 os de hoje. E é claro, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 37, nós vamos ver aqui que a noção da culpa, faltou colocar aqui no slide, que a noção da culpa ou do dolo deve estar presente. E como se aferirá essa noção da culpa ou do dolo em relação ao agente público? Por força da adoção de um processo administrativo, ou disciplinar, se ele for um servidor, né, com vínculo profissional com a administração, ou um processo administrativo em que se vai averiguar a possibilidade, a existência de culpa ou dolo, tá? Na causa, na ação do servidor. Se não constantes, se não presentes a culpa ou dolo, inexistirá a ação de regresso. Por óbvio, ainda que a administração pública tenha sido obrigada a pagar, ainda que ela tenha sido condenada, ou ainda que tenha sido feito o efetivo pagamento da indenização. Mas se não houve a culpa ou dolo do servidor, do agente faltoso, não existirá ação regressiva. E agora eu vou perguntar para vocês, vai ser o contrário. Eu queria saber quando é que a administração pode ser obrigada a pagar e não a culpa ou dolo. Me apontem uma possibilidade de que a administração pública, numa determinada ação pública, em que a administração seja obrigada a indenizar, mas que não haja a culpa ou dolo do servidor. Queria que vocês me ajudassem a pensar na possibilidade da impossibilidade da ação de ressarcimento, mas havendo condenação, havendo pagamento de indenização a um particular, mas não, sem a culpa ou dolo do servidor ou do agente público. Oi, vou parar, então. Eu parei a apresentação ou não? Eu interrompi um pouco.